Jovens Titãs em Ação no cinema não é só o melhor filme da DC, não é o mais divertido. Ele é o mais divertido, gente. Não é só o mais divertido. Ele é o filme mais publicitário da DC. É verdade. Ele é o filme que mostra todos os heróis, apresenta de uma forma bem tipo, comprem esses heróis pra vocês. Não é só Marvel que existe. Mas também tem Marvel no filme. Tem. Sendo bem sincero, eu tava com as expectativas lá em cima pra Jovens Titãs em Ação nos cinemas. Eu gosto muito da série antiga. Eu acho que esse supergrupo é um dos mais divertidos, assim, principalmente na animação nova, né? Ele tá, tipo, divertido demais, assim, avacalhado. Né? Cara, esse filme, apesar de toda essa expectativa, só me surpreendeu positivamente. Eu sei que é um filme pra criança, tá? Mas eu, como adulta que tenho alma de criança, me diverti demais. Cara, a gente riu do início ao fim do filme. Tô passando vergonha no cinema. Eu não tô nem brincando, a gente riu, a gente passou mal. Essa história de ser pra criança, não sei se eu discordo. Ele é pra criança. Não, okay. ele é pra criança. Mas muita piada ali do filme, você só entende sendo um pouco mais velho. Por exemplo, tem piada com coisas antigas que crianças da geração atual nem entendem talvez o que seja. Talvez tenham visto no YouTube, mas não é certo. E tem também piadas, às vezes, que são até um pouco pesadas, digamos assim. Tem algumas que são um pouquinho pesadas, mas eu acho que é um daqueles filmes que a gente tem a camada de cima, assim, bem de cima, muito superficial, que é pra criança, que é o que as crianças vão entender, que é o que elas vão aproveitar e elas vão gostar muito, porque o filme é bem divertido, é muito dinâmico, os personagens são muito legais mesmo. Muito dinâmico. E tem várias coisas, assim, de criança, sabe? De criança, que criança acha engraçado, aquelas piadas que são da terceira série, mas que para sempre vão morar dentro da gente. Mas também tem ali a coisa que tá por baixo dessa superfície, que são vários easter eggs, várias referências, várias coisas extremamente ousadas, porque como a gente falou, tem Marvel no filme da DC. Aqui a gente tem cameo do Stan Lee em um filme da DC. É pouquinho não. Isso aí, cara, acontece pelo seguinte, a gente tá falando de uma animação. Portanto, a gente não tá falando de cachê de ator, a gente não tá falando de royalties por ter que colocar o nome daquela pessoa e tal. Então, assim, a gente tem nomes de supergrupos da Marvel falados, a gente tem, como eu falei, o Stan Lee aparecendo, a gente tem várias outras piadas que envolvem a Marvel. Mas uma coisa que a gente falou agora no começo, a gente não vai detalhar muito a história porque já ficou bem claro, acho que quem viu os trailers sabe que a história é que eles querem ganhar óbvio. Um filme, né? Sim. É bem simples e direto. E apesar de ter essa história assim fechada, que você entende o que eles querem, os atos do filme parecem esquetes, sabe? Ele para aquilo ali, concentra naquilo que está acontecendo, aí acabou, volta para a história principal. E fica tendo várias coisas assim. Isso funciona muito bem. Funciona demais e parece uma temporada de episódios de desenho mesmo, sabe? Uma coisa que você tá assistindo, aí acontece uma coisa, aí no próximo episódio, eles vão viajar de um jeito tal para fazer tal coisa, mas o objetivo central continua sendo o mesmo. E essa questão das sketches, de cada uma representar uma coisa, ter começo, meio e fim, fica muito mais marcada porque eles mudam de traço o tempo inteiro nesse filme, sério. Acho que a gente contou na hora que tava assistindo que uns 8 traços diferentes, estilo de desenho. Cara, vários estilos diferentes. Quando a gente tem alguma parte específica, que tem alguma música sendo cantada, ou alguma coisa assim, o traço dos personagens, dos titãs, muda bastante. Assim, bastante não, talvez seja porque a gente já tá acostumado com um certo tipo de traço e tal. Que muda bastante. E eu acho que isso representa o próprio supergrupo, sabe? Porque a gente já viu os Jovens Titãs de várias maneiras, com vários traços, com um traço super sério nos quadrinhos, já trabalhado de um jeito mais descontraído aí na série animada, mais descontraído ainda na outra série animada, e agora eles chegam aí no cinema pra arrematar todas essas coisas, dizendo que sim, eles têm várias versões diferentes, mas sempre são eles mesmos, e eles querem ser reconhecidos, apesar disso, como a coisa única que eles são, o supergrupo único que eles são. E a própria personalidade também dos personagens mudou um pouquinho, sabe? Porque, por exemplo, dependendo de onde você esteja acompanhando os Jovens Titãs, é diferente, porque sempre vai ser, tipo, a Ravena. A Ravena é um personagem muito pesado, extremamente pesado. É engraçado isso, porque a DC pegou os Titãs pra ser isso, esse grupo que é uma metamorfose. Cada vez que eles fazem uma mídia literalmente, diferente, né? Porque tem o Mutano. Ela fez a piada da Aquaman, agora a do Mutano. Tá sendo muito difícil. Quando entra DC, o cérebro dela fica Tá sendo difícil pra mim. Eles botam em cada mídia que os Titãs entram, parece que modifica completamente. Nos quadrinhos eles eram bem mais sérios e tudo, aí resolveram fazer aquela série que tu ama, deixaram mais descontraída, piadas e blá blá blá. Aí quiseram fazer pra essa nova geração uma coisa bem mais infantil, conseguiram com sucesso. Aí fizeram a animação, que é séria também, aquelas animações da DC que são tipo filmes, e ficou muito boa, só que voltou a ser séria e ninguém estranha. E agora vai ter a série de live action também. Pronto, no novo serviço de streaming da DC. Então,
assim, a gente vai acompanhar os Titãs em várias fases diferentes. Então, alguns personagens, assim, a própria Estelar, cara, a Estelar, ela tem uma personalidade que é um pouco mais pra cima do que a Ravena, é claro, né? Mas tem horas que não é tanto assim. A Ravena, ela tem uma história muito pesada mesmo. Mas se você tá falando de um desenho infantil, mega deformadinho, sabe? O traço, aquele achatadinho e tal, não tem como você dizer, ai meu Deus, eu sou perturbada por um demônio e tal. Pois é, ela fala isso em forma de comédia. Ela fala até desse a voz jeito. dela é uma comédia, a dubladora consegue fazer muito Cara, bem. muito Por sinal, bom. a dublagem muito boa. Cara, a dublagem em português tá impecável. Muito legal. Eu acho que em alguns momentos, assim, uma microcrítica, eu acho que se perdem algumas piadas. Tentam adaptar, mas às vezes não conseguem. Exato, Né? eles tentam adaptar, mas às vezes eles pecam por ser um pouquinho literais demais, e aí outras vezes eles pecam por tentar fazer uma coisa completamente diferente do que foi a piada original e perder lá o fio da meada, né? Porque, afinal de contas, é o filme que foi feito desse jeito, ele foi feito em inglês. Mas, um dos pontos altos aqui é a dublagem. Muito sentimento na voz dos personagens. A Ravena falando que ela diz, pessoal, então eu acho que a gente devia só abrir um portal mesmo. E aí todo mundo, portal! Tá quase a Ravena, viu? Vocês falam das minhas imitações aí nos comentários, todo mundo falando que eu sou imitador. Ravena aqui. Não. E o Mutano também, muito bom, né? O Mutano falando tu. Mutano, muito Mano, tu não sei o quê. ele fala tu, que pra outros lugares do Brasil deve ser estranho, mas aqui no Ceará a gente fala tu também. Ei, tu vai fazer isso. Tem uma hora que ele chama o cara de abestado. Tá abestado, eu fiquei... Tiririca feelings. Tu abestado. Meu Deus, Mutano cada vez mais meu país. Ele se transforma em macaco, nem fiquei com raiva. Verdade, totalmente verdade. É inédito. Mas ó, por que a gente falou aqui no começo do vídeo que esse filme é uma publicidade imensa pra DC? Principalmente o início do filme, que é a parte que eles estão todos os super-heróis mais juntos e tudo mais. Você fica, caraca, eles estão apresentando muita gente de uma vez. Pessoas que você nem lembra, personagens que não são tão populares. Aquaman, que eles vão trabalhar filme, Mulher Maravilha, todos aparecem de uma forma que é tipo vendendo. Claramente eles quiseram vender esses personagens. Olha esse filme divertido, colorido, e eu tenho personagens bons que eu posso fazer outras coisas com eles, como eu faço com os Titãs. Mais ou menos. Na verdade, assim, ó, o que eu senti muito que teve no filme foi essa coisa de, olha, a gente tem esses super-heróis aqui, os Titãs são realmente o ponto principal, mas vamos falar dos outros super-heróis da DC, só que eu não acho que eles fazem isso vendendo, tipo assim, esses personagens podem ser massa, hein? Eu acho que eles fazem isso, o que eu senti que eles fazem é, lembrem que a DC tem tradição. Lembrem que a gente tá aqui há muito mais tempo. Como o próprio trailer diz, né? Lembrem que o Slade tá aqui há muito mais tempo do que o Deadpool, que surgiu como uma paródia do Slade, né? Slade, Wade. Enfim, lembrem disso aqui. A gente tá nesses quadrinhos, a gente tá nessa mídia já faz muito tempo. A nossa história é muito forte, os nossos personagens são muito importantes, são muito icônicos. É meio que um tapa na cara pra quem só lembra de Marvel. Exato. Né? Tipo, olha, eu estou aqui, eu posso sim zoar com a cara da Marvel porque eu tava aqui e sempre zoei com eles. A gente sempre foi rival, numa boa, assim, rival, né? Porque eram as duas maiores. Mas os dois sempre estiveram no topo, então eu também posso fazer isso. E existe até uma metalinguagem em relação a isso aí, né? Porque o filme é sobre, pra você ser um herói de verdade, ser reconhecido pelas outras pessoas, você precisa de um arqui-inimigo. E o arqui-inimigo da DC, nessa história toda, é a Marvel. Então, reconhecer a existência desse arqui-inimigo... Então, reconhecer a existência desse arqui-inimigo e saber lutar contra ele com as forças que você tem, lembrando da sua essência, é a coisa que pode trazer a DC Comics que a gente conhece e ama de volta pra gente. E pra mim, esse filme aqui, ele é muito meta, sabe? Deadpool, a gente sabe que revolucionou aí o cinema de quadrinho, fazendo essa coisa pra maiores de 18 anos e tudo mais, com quebra da quarta parede o tempo inteiro. E sempre fazendo muita piada com o próprio gênero de quadrinhos, com os super-heróis e tudo mais, né? E aqui a gente vê isso também, só que de uma forma bem diferente de Deadpool, que eu acho que também é uma revolução de leve, sabe? Porque, como a gente já falou na nossa crítica de Deadpool, eu acho que nesse segundo filme da franquia foi um pouquinho repetitivo demais, e aqui a gente vê isso de uma maneira diferente, que acaba sendo também bem refrescante, assim, em relação ao que a gente tem de cinema de quadrinhos, que, óbvio, cada filme é único, né? Vem pra gente de uma maneira que marca e tal, mas acaba sendo um pouquinho repetitiva. Tipo, existe um super
vilão, existe o herói, ele faz isso, ele faz aquilo. Assim, a Marvel consegue fazer isso muito bem, né? Sabendo, o pessoal fala da famosa fórmula Marvel, mas eles conseguem diferenciar essa fórmula. Sem mudar a fórmula, eles diferenciam a cada filme. Sim, eu acho que a DC mostrou isso nesses Jovens Titãs. Tipo, eles conseguiram fazer um filme de comédia que, se fosse pra ser um Deadpool deles, como a gente falou já, que poderia ser o Deadpool deles, funcionou. Tipo, não é live action, mas funcionou. É um filme de herói. Sim. Que eles conseguiram escrachar, conseguiram mostrar outros heróis, conseguiram fazer uma aventura também. Conseguiram tudo que eles poderiam fazer nos cinemas com live action. Tudo. Também. E com a adição daquilo que a gente falou, que não existem royalties aqui, né? Eles, a não ser, claro, quando aparece uma música, uma coisa assim, cantada e tal. Então eles têm a oportunidade de citar a Marvel, como a gente falou, a Disney mesmo, sim, algumas personalidades que são marcantes, a própria Warner, né? Que eles falam de coisas, de outras produções da Warner. Se passa muito dentro dos estúdios da... Por ser essa questão de querer fazer um filme, se passa muitas cenas dentro dos estúdios da Warner. Eles andando... Cara, é muito legal isso, porque sempre que começa um filme da Warner, tem aquela, né? Tan, 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 e aí mostra os estúdios da Warner de cima, com aquelas casinhas que são tipo amarelo queimado e tal. E aí o cenário de dentro do filme mostra justo aquilo ali. Então você meio que tá acostumado com aquele cenário, você já se sente em casa ali. E é muito massa você ver os Jovens Titãs andando naqueles estúdios. E a maneira como os super-heróis se tornaram mais do que heróis, mais do que essas coisas que salvam o mundo, né? Eles se tornaram estrelas de cinema e eles andam no estúdio, tipo... Esse é outro recado, né? Que o filme passou. Olha, os heróis agora são estrelas de cinema e eles precisam ser valorizados por isso. Quem não valorizar, tá lascado. Literalmente. Bom, acho que no resumo aí, o filme é muito legal, muito divertido. Ele não é complexo, ele não tem uma história assim que você vai sair pensando e tal. Mas eu posso dizer com certeza que nos últimos anos da minha vida, eu ri poucas vezes no cinema como eu ri em Jovens Titãs em Ação no cinema. É muito divertido. Cara, a gente riu muito alto. Ao fim. Você ri do começo ao fim. Do começo ao fim. E é porque a gente não vai dar spoiler, que é sacanagem, mas tem umas cenas... Nossa, tem uma cena eu tô com vontade de comentar e não posso. Tem cenas que eu quero comentar e não posso, mas assistam. Fato é o seguinte, ó, quanto mais referência você pega, mais engraçado o filme fica, melhor ele fica, mas mesmo que você não pegue referência nenhuma, ele é ótimo, ele funciona pra adulto, claramente. E ele funciona pra criança, que tinha criança do nosso lado. Exemplo, com o pai, e o pai riu muito mais que a criança. A criança se divertiu, óbvio. Sim. Mas a gente tava escutando, a risada do pai era mais alta, ele batia na cadeira e ficava, caraca, esse pai tá se divertindo Ele muito. tava muito feliz, mas a criança também tava adorando. E aí, quando os personagens se comunicavam com a audiência, sempre funcionava. As piadas que eles faziam sobre o que era que tava acontecendo na sala de cinema sempre acontecia. Eu sei que pode ter gente que não gosta, que acha infantil, que acha bobo, né? Porque ele tem uma estrutura um pouco parecida com um episódio de série de TV mesmo. É aquela coisa que tem início, meio e fim bem definidinho, é bobinho, não tem nada que seja uou, super revolucionário, mas é um ótimo filme. Melhor filme da DC dos últimos anos. Tô pensando em Mulher Maravilha. Contando live action, animações, séries, tudo. Sérias. Animações sérias. É, porque senão é uma animação séria. Mas... Eu acho que esse alcançou um outro nível que a DC ainda não tinha arriscado, digamos assim. Eu não sei, eu gosto muito de Mulher Maravilha, todo mundo sabe, né? Eu gosto muito de vários filmes da DC Animation. Acho que eles são muito bons mesmo, assim. Se você Anos luz na frente da Marvel. Cara, sério, se você não assiste as coisas da DC Animation, só assiste. Mas esse filme aqui entrou pro panteão de melhores filmes da DC. E meu coraçãozinho ficou cheio, né? É uma equipe que eu sou muito apegada e eu fiquei muito feliz. Vão assistir esse filme no cinema.